Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um aplicativo que faz gestão de checklist, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui prático para que fique bem visível. Inspeção de equipamentos foi uma das atividades que nós tivemos há poucos dias e o resultado foi muito legal. Então, rapidamente eu quero mostrar para vocês aqui que nós podemos, tá? Está no seu empreendimento, está na empresa que você trabalha e você quer fazer a gestão dos equipamentos, fazer checklists, acompanhamento diário ou mensal, ou checklist preventivo, ou um checklist de mobilização ou de desmobilização. Então, esse aplicativo ele vai te ajudar a fazer a gestão desses equipamentos dentro da sua unidade. Tá? Aqui eu tenho como cadastrar os funcionários, os fabricantes desses equipamentos, os próprios equipamentos em si, tá? E cadastrar os checklist. Então aqui no checklist nós utilizamos um checklist de inspeção geral de equipamentos, tá? Ele está aqui hoje composto com 178 itens e ele é agrupado, né? Ou por área de inspeção no equipamento, tá? Então eu vejo aqui agora que o checklist que eu vou utilizar. E eu venho aqui no checklist e vou aplicar esse checklist, tá bom? Então aqui, ó, eu vou pegar um equipamento que já está aplicado o checklist, para a gente já não perder muito tempo e ter essa informação na tela. Eu pego um equipamento aqui, essa aqui foi uma atividade que foi feita há pouco tempo, e a gente vai usar isso aqui como exemplo, tá pessoal? Só uma ilustração para a gente poder ter ideia de como nós podemos utilizar a ferramenta. Tá? Aqui eu tenho a data da inspeção, se ela é preventiva, se é de desmobilização ou se é de mobilização. Tá? Eu tenho o checklist que eu vou utilizar. Eu poderia utilizar de empilhadeira, de guindaste, de escavadeira de solo, de perfuratriz, qualquer um. Mas nós definimos que a gente vai utilizar esse geral de equipamentos. Tá? Aqui foi o local, tá? Um local fictício que foi feito essa inspeção. Aqui um cliente, tá? Um consórcio, também fictício. Aqui eu tenho a placa do equipamento, na verdade é o identificador. Tanto pode ser um número definido pela gestão do cliente, ou pode ser a placa. A placa é interessante porque ela nunca repete. Então a gente tem sempre esse identificador único. Tá? Aqui é o equipamento, é um caminhão-truque, guindalte, carroceria. Aqui repete a placa dele de novo. Aqui eu tenho a quilometragem atual desse veículo. Se ele for orímetro, né, no caso de uma escavadeira ou de outro equipamento, eu coloco aqui a quantidade de horas. Aqui, na inspeção que foi feita, eu posso definir se essa avaliação final, o equipamento está liberado com restrição ou interditado. Interditado é quando tem algum item relacionado à segurança ou ao funcionamento normal do equipamento. Né? Se ele está interditado é porque realmente está sem condição de ser utilizado. Aqui eu tenho o inspetor, quem executa, tem um inspetor que verifica, no caso pode ser um técnico de segurança ou algum outro profissional definido para essa função, e aqui eu tenho um inspetor que aprova, normalmente um engenheiro mecânico ou o coordenador ou supervisor de inspeção e manutenção. Observações finais se tiver alguma. Aqui, quando eu crio, quando eu seleciono o checklist, ele me carrega para cá todos os itens que eu já defini anteriormente que seria verificado nesse checklist. Então aqui ele verifica para mim os itens, né? Aqui eu quero ver só os itens que tem não conformidade. Aí eu vejo, né, para-choque, buzina, protetor de rodas traseiras, escadas de acesso, estrutura de linha de vida. E aqui eu tenho as observações que foram encontradas, né? Que não tem, ou está inadequado, ou está quebrado, ou danificado, ou amassado, né? Alguma coisa que faz com que ele está não conforme. Checklist diário, por exemplo, ó, não tem. Então esse equipamento ele não está sendo verificado diariamente com relação aos itens de segurança e funcionamento. Então é uma maneira de ter esse controle e ter o histórico desse controle, né? Aqui eu tenho as imagens do equipamento. Aqui
Eu tenho imagens da inspeção, as fotos, né, do que foi relatado, né? Então, eu tenho aqui de maneira bem simples, bem rápida, a inspeção, as fotos do equipamento e as imagens da inspeção que foram feitas. Aqui eu posso imprimir esse relatório, tá? Ele vai me dar aqui, né, um relatório já dentro dos padrões e normas que a ISO ou qualquer outro tipo de norma que a empresa utiliza. É um formulário padrão, onde eu tenho um relatório de verificação e inspeções de equipamentos, tem o número dessa inspeção, tem a data, tem o ID do equipamento, tem o código do formulário, tem a placa, a descrição, todos os dados que a gente viu anteriormente ali, que são importantes relacionados aqui. Tá? Aqui tem, vou dar um zoom um pouco maior aqui, para a gente poder ver as fotos do equipamento. Aqui está as não conformidades, né? Equipamentos obrigatórios, né? E aí ele vem agrupado por tipo de inspeção, né? Nos obrigatórios eu tenho aqui para-choque, buzina, protetores, né? Escadas de acesso, estruturas de linha de vida, tabela de cargas disponíveis. Então são alguns itens que são relatados como não conformes. Eu tenho aqui, tá? Continuidade. E na última folha eu tenho os detalhes do equipamento que foram inspecionados, com as fotos dos defeitos, né, que foram encontrados, e as assinaturas dos responsáveis por esta inspeção. Tá? Então esse é o formulário que vai ser guardado ou conduzido para que as não conformidades sejam tratadas. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês também, pessoal, aqui em alguns relatórios que nós já temos pré-definidos, a lista, né, de inspeções emitidas. Né? Posso utilizar algum desses filtros aqui, ou eu posso executar todos. Então quando eu executo todos, ele me dá um resumo que mostra para mim o total de equipamentos liberados, né? Aqui embaixo, total de equipamentos, total de inspeções emitidas, 228, dessas 228, 49, ou seja, 21% de equipamentos estão interditados, 47% dos equipamentos estão com restrição e 32% está com liberados. Tá? Então aqui, se eu for aqui mais embaixo, eu consigo verificar cada equipamento desse, cada status, né? Quem é o proprietário, quem é que é responsável por ele, que equipamento que é, onde que ele está, né? Então são algumas informações que nos ajudam a fazer o gerenciamento dessas inspeções, no caso de equipamentos que a ferramenta está habilitada. Ranking de avarias aqui, por exemplo, pessoal, eu consigo verificar dentro das não conformidades que foram apresentadas, eu verifico aqui o ranking, né? Quais das avarias mais se repete, né? Aqui eu tenho em 50% dos equipamentos, eu tenho o item 176, que no caso aqui é adesivo da cor do mês. 50% dos equipamentos não foram, quer dizer, 114 equipamentos não foram encontrados adesivo do mês, né? Escada de acesso, em 34% dos equipamentos eu tenho problema com escada de acesso. Tá? E aí assim por diante, eu verifico dentro das inspeções dos equipamentos, eles são agrupados por, né, tipo de checklist, aqui no caso é a inspeção geral de equipamentos, mas para cada checklist eu tenho um percentual dos itens que mais apresentou problemas. Tá certo? Então essa é uma visualização bem rápida, uma aplicação bem simples, mas que dá para nós termos uma gestão muito bem elaborada. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? Um abraço para todos, fiquem todos com Deus.